Olha, eu acho que xadrez é entretenimento, competição, concentração e competência. É tudo. Quando foi fundado o clube, fui vice-presidente durante 2 anos e depois, algum tempinho depois, eu exerci a presidência do clube por 6 anos seguidos. E como dirigente, nós tivemos a satisfação de fazer muitos cursos, muitos eventos, divulgar muito o xadrez e criar uma comunidade que, em Cubatão, ela sempre foi muito bem vista na cidade. Eu poderia dizer que o xadrez cubatense começou no ano de 1972, que foi uma época em que o Brasil respirava xadrez. Era a época do Fischer versus Spassky, da Guerra Fria, Estados Unidos, União Soviética, aparecimento do Mequinho, notícia de xadrez no Jornal Nacional, em todos os jornais. E a gente de Cubatão, um grupo de pessoas, resolveu começar a divulgar o xadrez através de torneios, etc. Foram poucas pessoas que fundaram o clube. Aqui tem 2, eu e o Marcos, que fundamos o clube. A primeira função que eu exerci no clube de xadrez eu fui o secretário da reunião, ou melhor dizendo, da assembleia de fundação do clube de xadrez de Cubatão. Após a fundação do clube de xadrez de Cubatão, eu fui o primeiro presidente da diretoria do clube de xadrez. E ao longo dos anos eu venho atuando em vários cargos, né? Vice-presidente, tesoureiro, conselheiro fiscal, conselheiro do Conselho Deliberativo. Eu passei por todos os cargos. O seu filho também faz parte do clube, né? Sim. O senhor que levou ou ele se interessou sozinho por isso? Nesse caso, uma coisa leva a outra, né? O meu pai e a minha mãe são sócios fundadores, assim como o professor Olavo, a dona Laura e vários outros sócios fundadores. Eu iniciei no clube de xadrez, primeiro como um frequentador da sala de xadrez da Biblioteca Municipal. Como ele assistia e via eu treinando, estudando xadrez, não demorou muito para ele querer saber o que era. Olha, meu pai, ele estudava xadrez nos horários que ele estava de folga em casa e eu acompanhava isso desde criança, desde pequeno. Eu aprendi a jogar com 4 anos observando ele. Ele não tinha intenção de me ensinar com 4 anos. Eu aprendi observando e depois, sim, ele pediu para um professor me ensinar toda a parte mesmo didática do jogo que eu precisaria para poder me tornar posteriormente um enxadrista mesmo. E depois ele começou a ir para competição também, né? E pronto, de lá para cá se tornou sócio do clube de xadrez. Aí posteriormente, a convite da Verônica, que era presidente da 10ª diretoria, eu assumi um cargo na secretaria do clube. O clube de xadrez me auxiliou assim uma grande experiência, né? Eu passei por diversos cargos, desde diretoria, na diretoria mesmo, como patrimônio, como secretária também, fazendo as atas. Também fiquei como vice-presidente, fui também presidente. Eu fui eleito em 6 de dezembro de 2013 o 11º presidente do Clube de Xadrez de Cubatão, junto com a Thaís Maia. Esse é um dos grandes motivos de satisfação e orgulho mesmo, assim. Nós trabalhamos sempre voluntários, né? Mas eu digo que cada lugar que a gente passa, a gente constrói uma história pra gente, né? Sim. E o Clube de Xadrez, em todos esses cargos que eu acabei passando, me auxiliou assim pra minha vida. Quem está nas fileiras do xadrez deve se manter firme, continuar essa caminhada, porque o xadrez ele traz uma satisfação muito interior. É uma lição de vida. Eu diria que é até uma filosofia. Em 1972, também teve uma outra coisa que ajudou muito o clube de xadrez vir a ser fundado. Foi quando o Bob Fischer foi campeão mundial. Então eu diria que essa foi a primeira etapa
do xadrez cubatense. Então esse grupo, que era um grupo de pessoas, eram voluntários, idealistas, eles realizaram nesse ano o primeiro torneio de Cubatão que a gente tem notícia. É um torneio registrado. Saiu no jornal, era um torneio interno, mas saiu no jornal da empresa, foi muito divulgado. Logo em seguida, 2 anos depois, um outro grupo de pessoas do Jardim Casqueiro, então eles tomaram a iniciativa, falaram com a prefeitura e realizaram o primeiro torneio de Cubatão de xadrez, 1974. Essa turma, junto com essa primeira, desenvolveu muito o xadrez cubatense, até que no ano de 1993 não foi mais possível as pessoas físicas levarem o xadrez adiante. Como é que a gente ia conseguir na prefeitura premiações para os troféus, tudo sendo pessoas físicas? Então, foi necessário a criação de uma entidade jurídica, que seria o caso do Clube de Xadrez de Cubatão. Antes do clube teve outras iniciativas de xadrez em Cubatão, mas o clube mesmo foi fundado em 8 de novembro de 1993. Então, a partir de 1993, o Clube de Xadrez, ele tomou conta do xadrez de Cubatão. Qualquer assunto de xadrez era com o clube. Então, o clube fazia torneios, ensinava, fazia equipes para participação de campeonatos brasileiros, paulistas, locais em Cubatão, fora estaduais e tal. Então, foi uma época que o xadrez de Cubatão se desenvolveu muito. Desde então, eu sempre estive envolvido de alguma forma, ou no Conselho Deliberativo, ou na diretoria, mas sempre procurando ajudar o clube a desenvolver a sua finalidade principal, que é difundir e divulgar mesmo o xadrez. Em 2003, foi realizado em Cubatão uma simultânea com o grande mestre internacional de xadrez, Mequinho. O Mequinho foi um dos atletas mais famosos da década de 70. Xadrez é algo sensacional, né? A gente, quando aprende, quando ensina, a gente não está só jogando um jogo, né? É como se a gente estivesse praticando para a vida, porque quando cada lance que a gente faz no tabuleiro, a gente tem que pensar, a gente tem que criar uma estratégia, né? E na vida a gente tem que fazer o mesmo. Nos torneios isso é imprevisível, mas, por exemplo, se você for participar de jogos regionais, você sabe que o seu adversário vai ser um dos relacionados inicialmente por aquela cidade. Então você não sabe exatamente quem você vai enfrentar, mas você já conhece o perfil do jogador. Daquele jogador, para você saber mais ou menos como responder de forma mais precisa às jogadas que virão pela frente. Xadrez é tudo, é vida. Pode se divertir, é competição, você tem que se concentrar, raciocínio, e a competência, porque se não houver competência, também não adianta. É uma ferramenta de transformação de vidas, através do desenvolvimento intelectual e cognitivo, através do fortalecimento da autoestima, das interações sociais e da valorização da educação formal. Quando você vai assistir uma partida de xadrez num evento, você entra numa sala que pode ter 50 pessoas jogando até mais. E realmente todos que estão jogando sabem disso aí. Então ninguém faz barulho, ninguém fala, não acontece nada, Você escuta a mosca, é uma concentração total. Já aconteceu uma situação uma vez de um integrante da Secretaria de Esportes de Cubatão ter ido acompanhar o nosso torneio e estava tendo a rodada naquele momento. Aí ele chegou, oi fulano, oi! E aí a gente, todo mundo pedindo pra ele fazer silêncio, assim, tipo... E ele ficou mal constrangido, velho. Hoje em dia, nos dias atuais de competição, portar um celular, até mesmo desligado, você perde a partida imediatamente. Não precisa nem tocar, só basta alguém ver que ele está na partida com o celular no bolso. O hábito dá a partida dele como perdida. Já aconteceu de celular tocar. Às vezes o jogador acha que desligou o celular, mas não desligou.
E aí acaba que toca um despertador de alguma coisa, que era horário para tomar um remédio ou alguma coisa. A gente sabe que se você fizer um barulho, se você tumultuar, você vai atrapalhar o outro. E a gente tem uma questão assim de ética, de respeito um com o outro, né? O xadrez, além de tudo, ensina isso, né? Você respeitar o seu oponente. Então, existem dois tipos de enxadrista. Aquele que joga por diversão, ele não vai competir, mas ele tem um prazer de jogar. E tem aquele que vai jogar porque ele quer competir. Esse que vai competir tem que se preparar. Então ele tem que estudar. A gente tem livros, existem partidas já de grandes mestres, livros de aberturas, de táticas, mas uma infinidade de livros. Às vezes até tem um técnico que vai dar uma orientação mais profunda para ele. Para quem vai competir, é complicado, é complexo. Quando você se prepara para uma competição, você já tem na sua tela mental mais ou menos que partidas, que aberturas, que modelo de estrutura de peões você vai colocar nas suas coisas, que tipo de ataques que você vai desenvolver, e é isso que você estuda. Eu acredito que as pessoas pensam que o xadrez é um jogo de elite, mas assim, eu acredito que qualquer um pode jogar xadrez. Hoje a gente pode aprender em qualquer lugar, jogar com qualquer pecinha. Quando a pessoa procura o xadrez, ou ela tem interesse, ou está trazendo uma pessoa que quer. Eu acabei criando laços com as pessoas. Meu esposo é jogador de xadrez, eu conheci ele no xadrez. Eu comecei a jogar, ele já jogava, e a gente foi, né, se conhecendo e tudo. E ali, a partir dali, eu acabei entrando no clube junto com ele, já estava, né? E aí a gente tem essa história aí, que é uma das coisas que marca. Além de outras coisas, né? A gente brinca, cada conquista que a gente tinha, a gente tinha o seu Olavo, né? Tem o seu Olavo que falava assim, olha, presta atenção, a gente vai comemorar, vamos ganhar alguma coisa aí pra gente poder comemorar com uma pizza. Aí a gente brincava, né? Vamos, gente, que a gente tem que se reunir. E era um momento que a gente acabava se encontrando mesmo, né? E não era só o xadrez, né? Era a união mesmo, né? Preocupação um com o outro, né? Das coisas que a gente fazia, né? O clube de xadrez sempre me proporcionou a oportunidade e a honra, né? De fazer parte dessa história, de poder ser um integrante dessa engrenagem que foi construída e que faz a diferença na vida de tanta gente. Normalmente a mãe, o pai, leva a criança, né? E depois elas acabam também aprendendo alguma coisa, porque elas acompanham os filhos quando vai jogar, pega, e às vezes, quando as crianças são bem menores, eles acabam chorando nas suas primeiras derrotas. Isso é inevitável, não tem como. Porque isso faz parte do amadurecimento do jogador, tá? Ele começa a entender que ele não é o melhor do mundo. Mas qualquer um pode aprender xadrez, porque se você não sabe nada e você for aprender, você vai ver que ele é simples. É muito simples. Você vai falar, mas é só isso? Agora, você vai ganhar? Não, você não vai ganhar. Porque ele é simples, você tem que ter um pouco de experiência, um pouco de malícia e tal. Mas jogar, você vai. Eu diria para ir em frente, porque o jogo de xadrez, a gente tem 6 peças diferentes. Depois que você aprendeu aquelas 6 peças, você vai buscando ali uma outra dica. E não é uma coisa do outro mundo, não. É uma coisa real que está ali. E a interação com o outro que está jogando, depois você vai buscando mais dicas. Então, tem que começar a aprender o movimento das peças, tirando algumas dúvidas e tal. E, fundamentalmente, ver se gosta. Porque, às vezes, quando você não gosta de uma coisa, não adianta insistir, né? Então, se a pessoa... Eu acho até, por exemplo, eu estive na Europa com meu filho. Quando meu filho era pequeno, ele jogava xadrez, competiu e tal. Então, eu fui levar ele na Europa num campeonato mundial e tal. Na Europa, todo mundo sabe jogar xadrez. Não como competição, como cultura.
Então, eu acho que quem não sabe e quer aprender, pode aprender. Aí ele vai tomar uma decisão. Olha, eu gostei disso aqui, eu vou me aprofundar. Ou não, eu só como cultura, ou só como diversão. Não tenha medo de tentar. Muita gente fala, xadrez é difícil. Aprender a jogar xadrez não é difícil. O difícil é você jogar xadrez a nível de competição. Difícil é você jogar xadrez profissionalmente. Aí sim xadrez é difícil. Xadrez a nível de lazer, a nível de desenvolvimento cultural, é simples e é prazeroso. O clube de xadrez teve muito sucesso, muito. E os nossos atletas, nossos enxadristas sempre foram de qualidade, sempre foram admirados. Em 1999, nós tivemos 2 enxadristas do clube que foram disputar um mundial nos Estados Unidos, mundial escolar. E um foi vice-campeão e o outro foi terceiro colocado. É o Cleiton dos Santos e Edgar Rodrigues. Um sucesso enorme. Posteriormente, nós tivemos campeão pan-americano, campeão sul-americano, campeões brasileiros e uma porção de campeões paulistas. Não é brincadeira. Na parte de competição entre equipes, nós ganhamos jogos abertos, jogos regionais e jogos da juventude. O xadrez ele é um esporte, mas ele tem uma base educacional, ele tem história, ele tem uma base cultural, ele é uma atividade que pode ser desenvolvida e é desenvolvida pela grande parte das pessoas como uma atividade de lazer. Procurem conhecer a história do clube de xadrez, procurem valorizar a história do clube de xadrez e apoiar as atividades que o clube realiza. O grupo de xadrez é um grupo muito unido, né? A gente acaba estabelecendo um laço de amizade, né? Quando eu recebi uma honraria que o clube de xadrez, a diretoria do clube de xadrez oferece, como um afago, como um agradecimento pelos trabalhos ou serviços que realizou, que se chama Cavalo Real. Em dezembro de 2001, ia haver a eleição do clube. Então, quem elegia o presidente e vice-presidente era o Conselho Deliberativo. Então, era uma reunião do Conselho Deliberativo. E eu sabia que eles iam me pedir para continuar na presidência do clube e tal, mas eu estava a minha esposa estava com uns probleminhas de saúde, então eu pensei o seguinte, eu não vou poder me dedicar, eu tinha aposentado, morava em Santos, falei, não vou ter condição de ficar vindo em Cubatão e tal, então eu não vou aceitar. E começou a reunião, aí uma moça, a Beatriz Siqueira, ela pediu a palavra e leu uma carta. Leu uma carta me elogiando, muito mais do que eu mereço, né? Me elogiou e me entregou um abaixo-assinado com 45 assinaturas para que eu continuasse na presidência. Aí não teve jeito. Aí foi muita emoção, até estou emocionado agora. E o seu Olavo, todo o tempo, mas assim, era uma pessoa que apoiava sempre apoiou. E aí ele dava carona, ele incentivava, tanto nas questões dos cargos que eu passei, foi por causa dele que eu entrei em todos, e eu sempre muito tímida e falava para ele, mas eu não vou conseguir, não é possível. Ele, não, calma, eu te ajudo, fica tranquila. Ah, tá, olha, você faz assim e dá tudo certo, fica tranquila. E no fim das contas, a importância dele é de total apoio, né? E esse trabalho do Clube de Xadrez de Cubatão não pode terminar, não pode morrer. A gente não pode deixar isso acontecer. Porque o xadrez ele transforma vidas. Mais do que qualquer outra coisa, ele transforma vidas. Era difícil acreditar que o clube ia chegar quase a 30 anos. Era quase formado, não vai chegar, né? E chegou com muito sucesso. Então, o que eu queria dizer é que eu desejo muito sucesso ainda ao clube, que continue por mais 30 anos, mais 50 anos.